Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Yezelão e você está no canal O Mestre Responde. A maioria das perguntas vem do Instagram. Você pode fazer as perguntas por mensagem, pode fazer aqui nos comentários, pode fazer perguntas sobre qualquer tema, não só sobre religião. Pode ser futebol, política, comentário de notícia, astronomia, ciências em geral, inteligência artificial, qualquer coisa. E eu vou buscar responder da forma mais sincera possível, da forma mais honesta, sem recorrer a viés de confirmação, ou seja, confrontando até minhas próprias ideias, minhas próprias crenças, para que você no final consiga tirar suas próprias conclusões. E a pergunta de hoje é o seguinte: existe reencarnação? E aí é mais uma daquelas perguntas polêmicas, né? E eu vou responder de cara e depois a gente vai para o texto bíblico. Existe? Sim, existe. Existe reencarnação. E antes que eu comece a ler os textos bíblicos, eu gostaria de falar o seguinte, galera. Um erro muito comum nas igrejas é engessar Deus. É colocar assim, se Deus não falou, não existe. Quando você faz isso, você está dizendo que Deus não tem poder o suficiente para fazer algo além do que ele escreveu. É como se Deus fosse um ser limitado àquilo que ele deixou escrito. Percebam? Primeiramente, a própria Bíblia diz que só de Jesus não foi escrito o suficiente. Tem muito mais coisas maravilhas que Jesus fez, que se fosse escrito ali não caberiam em todos os livros da terra. Então, este é o primeiro ponto. Só de Jesus não foi escrito tudo o que ele fez. Imagina de toda a história de Deus com a humanidade. Então, não foi. Então, tem muitos mistérios que nós não conhecemos sobre Deus. Tem muita coisa que Deus fez e ele não disse que fez. Então ali a Bíblia está só o necessário para a nossa salvação. Só. O restante é mistério de Deus. Mas a gente pode afirmar que existe reencarnação com base na Bíblia. E se você disser que não existe, você está dizendo que Deus é limitado, que ele não tem poder para isso. E Deus tem poder para qualquer coisa. Muita gente tem medo, né? Muita gente, principalmente evangélicos, tem medo de afirmar, né, de admitir que reencarnação existe, porque é como se estivesse corroborando com o espiritismo, como se estivesse concordando com o espiritismo. E não é assim, você está simplesmente reconhecendo a soberania de Deus. Mesmo que Deus crie uma regra, ele pode fazer algo contra essa regra porque ele é soberano. Mas vamos começar a ler logo o texto bíblico aqui, ó. Malaquias 4 e 5. Mais uma vez, eu vou repetir aqui, como sempre eu falo nos vídeos, eu escolhi a Almeida Corrigida e Fiel porque a Bíblia mais comum aí para a maioria das pessoas. Mas poderia ser qualquer outro. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui é Deus prometendo que enviaria Elias. Deus não diz que enviaria alguém semelhante a Elias, que enviaria alguém cópia de Elias, que enviaria alguém que concorda com Elias, que enviaria alguém assim que tem uns traços de Elias. Não, ele diz que enviaria o profeta Elias, e vamos lembrar que Elias subiu ao céu sem passar pela morte. E depois a gente tem aqui em Mateus 17, do 10 ao 13, vamos ler aqui. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Jesus está falando assim, não está escrito que Elias viria primeiro? Pois é. Em verdade, eu te digo que Elias já veio. Né? E os discípulos entenderam que ele estava falando de João. Aí você pode alegar: não, os discípulos entenderam, não significa que ele estava falando de João. Então vamos mais uma vez, texto bíblico, palavra de Deus aqui, 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, galera? Era ou não era Elias? Primeiro, Deus disse que enviaria Elias. Segundo, Jesus falou: Elias já veio. Os discípulos entenderam que estava falando de João Batista.
E aqui Jesus fala claramente: este é o Elias que havia de vir. Então está muito claro que João era Elias. E se João nasceu, né, de Ana, então é uma reencarnação, porque Elias já tinha carne. Percebem? Então é claramente João é a reencarnação de Elias. Né? Ele é um outro corpo de carne que nasceu. O nome disso é reencarnação. Significa que todo mundo reencarna? Não. Significa que se eu morrer eu vou reencarnar? Não. Significa que eu sou possivelmente a reencarnação de alguém do passado? Não, não significa isso. Na Bíblia diz que, via de regra, quando as pessoas morrem, elas não sabem de coisa alguma. Então, estão lá no esquecimento. E não que elas estão em um outro corpo reencarnado. Isso é a regra. Não significa que não haja exceção. Vamos ler alguns outros versículos bíblicos aqui, só para complementar. Eu nem vou abrir, ó. Salmos 115:3 fala o seguinte: o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Tudo. Deu na cabeça de Deus, ele faz. Não interessa a sua opinião, não interessa se ele escreveu anteriormente alguma coisa, ele faz. Isaías 55, 8 e 9. 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, Deus não pensa como a gente. Deus tem um jeito dele de pensar e ele não está limitado ao que ele nos falou. O que ele nos falou é regra para a gente e não regra para Deus. Romanos 9, 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Repare, por acaso a coisa formada vai dizer para Deus: por que você me fez desse jeito? Deus não tem autoridade sobre você para moldar você do jeito que você quiser? Colocar você de carne, de vidro, de cristal, de água, de encarnado, desencarnado, levar você em corpo para o céu, levar você em chama, te levar inteiro, te deixar aqui, te levar só o pó, te levar só a alma. Deus tem autoridade de fazer o que quiser sobre cada indivíduo que ele criou. Aí tem um argumento que é contrário, né? Um dos poucos argumentos que é contrário à ideia de que existe reencarnação. Não estou dizendo que ela é regra, estou dizendo que ela existe. É Hebreus 9, 27. 9, 27, que diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí o pessoal fala, ó, na Bíblia está escrito que o homem só pode morrer uma vez. Logo, não existe reencarnação. Tá, aí a gente volta para Elias. Elias não morreu e você pode falar, bom, mas Elias não morreu? Então ele morreu depois que reencarnou em João. Primeiro que aí você já teria que admitir que João é a reencarnação de Elias. Mas vamos ler umas coisinhas aqui, ó. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque não morreu. Enoque não passou pela morte. Se for levar ao pé da letra ali o que está em Hebreus 9, 27, então Enoque já é exceção dessa regra. Segundo Reis 2, 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias também não passou pela morte. Mas vamos mais. João 11, 43 e 44. Espero que esse vídeo não fique longo. Tá só com 8 minutos aqui, ó. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixa-o ir. Bom, Lázaro morreu quantas vezes? 2. Ele estava morto, Jesus ressuscitou ele. E Lázaro não está vivo até hoje. Então ele morreu 2 vezes. Então isso aí já cancela o que está escrito lá em Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 não serve como base para dizer que a reencarnação não existe. Serve como base para dizer que ela não é a regra, mas não para dizer que ela não existe. Beleza? Então tá bem claro aqui. Vamos ler aqui Jeremias 1,5 também. 1,5. Só para complementar. Diz o seguinte, ó. Antes que te formasse antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Vamos ler Efésios 1, versículo 4. Eu estou lendo isso aqui, daqui a pouco eu vou explicar por quê, o que isso tem a ver.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, galera, eu tô lendo esses aqui para falar o seguinte para vocês. A exceção de Deus é o seguinte: digamos que ele tem uma missão para alguém na Terra, uma missão que alguém tem que executar na Terra. E essa missão, ele olha para todas as pessoas da Terra e fala: pô, ninguém é digno dos que estão aqui. Ninguém é digno dos que vão nascer naturalmente, sem intervenção divina. E tem alguém aqui no céu entre nós, ou entre os que já morreram, que já cumpriu o papel semelhante. Se eu colocar o espírito dessa pessoa numa nova pessoa na terra, ele vai conseguir cumprir o papel. João veio para preparar o caminho para Jesus. Deus precisava de alguém que ele tivesse certeza que iria cumprir esse papel. E por isso ele prometeu Elias. Se não fosse uma reencarnação, não precisaria prometer Elias. Poderia ser um outro profeta. Ele poderia falar: vou mandar um outro profeta semelhante a Elias. Mas ele não disse isso. Ele disse que ia vir Elias, especificamente. Então, assim, Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Esse é o primeiro versículo que eu li ali. E agora em Efésios 1, ele conhece antes mesmo da fundação do mundo. Então Deus sabe exatamente como cada um se comportaria diante de cada situação da existência da humanidade. Então, se ele achar que alguém cumpriria aquele desígnio melhor do que os que já estão na Terra, ele manda aquela pessoa para a Terra. Aí você vai dizer que não? Que Deus não tem essa capacidade? Que Deus não tem essa autoridade para isso? Que Deus não tem soberania para fazer essas coisas? Então é muito perigoso você pegar um ou dois versículos bíblicos e só por medo de acabar indiretamente apoiando uma ou outra doutrina de uma outra religião, você engessar Deus e falar: não, não existe. Aí você nega que João é Elias e você nega que Deus tem autoridade para fazer essas coisas. Então, galera, basicamente essa é a minha religião. A minha religião se baseia na autoridade suprema de Deus. Então, fiquem todos com Deus. E até a próxima. Se você quiser refutar, por favor, refute todos os versículos bíblicos e fala assim: beleza, não existe reencarnação com base nessa refutação que eu estou falando. Então Deus não tem autonomia para mudar as regras que ele estabeleceu, porque como lá em Hebreus ele falou que os homens só vão morrer uma vez, Deus está limitado a essa regra, é isso? Então encontra o versículo bíblico onde diz que Deus está limitado às regras que ele criou para os homens, e aí você vai ter me refutado. Mas como eu não encontrei esse versículo, eu continuo afirmando então que João é Elias e que reencarnação existe, desde que ela seja uma exceção estabelecida por Deus por algum propósito específico. Valeu!